Pessoas, cada vez maior a preocupação com o Covid-19. É importante a gente ter a concretude de que nós estamos passando por uma situação, pelo menos em termos políticos, econômicos e sociais, sem precedentes. Se a gente pega a última pandemia, que no caso foi a da gripe espanhola, você vai ver que as condições que você tem hoje em dia globais, seja da nossa relação, deslocamento, economia, seja o que for, elas fazem com que a gente esteja vivendo agora uma situação absolutamente atípica. E aí você vê a União Europeia fechando, você vê uma série de países com os casos aumentando, os casos disparando aqui no Brasil, e algumas atitudes sendo necessárias serem tomadas. Aqui na cidade, por exemplo, você tem uma série de instituições de ensino, de maneira correta, começam a dispensar os seus alunos por uma situação de prevenção. E é nesse momento que me preocupa muito o público que eu geralmente me comunico, que é você jovem. É importante você entender o nível e o caráter de respeito que você precisa diante dessa medida. Prevenir significa dizer que você está sendo liberado não é para férias. Você está sendo liberado para ficar em casa. Não é para você ir para cinema, não é para você ir para festa, não é para você marcar reunião entre amigos ou então para sair para jogar bola. Não. Significa dizer que a gente precisa entender como é que vai se desenvolver agora nesse momento para conseguir começar a nos policiar e tomar determinadas atitudes. É importante a gente entender isso, porque embora nós, assim como vocês, eu também não estou num grupo que é um grupo tão alarmante, que acaba sendo atingido pelo coronavírus, mas o respeito que a gente deve pela relação que a gente tem com os outros faz com que, se a gente não conseguir entender esse processo, nós acabamos nos tornando os maiores disseminadores. Aqui na minha casa, por exemplo, tem idoso. Se eu entender que eu devo sair, ou então que não é um momento de preocupação e prevenção, eu posso ser o principal vetor desse tipo de problema aqui dentro da minha casa. Então é importantíssimo você ter esse tipo de noção e preocupação e conseguir fazer com que esse período seja de fato de prevenção e não um período de férias, não um período de curtição ou qualquer tipo de outra atitude que vai se tornar irresponsável pela situação que a gente está vivendo, tá? Muito cuidado, muita atenção nessa situação. Cada vez mais a gente vai se utilizar das redes sociais para conseguir amenizar todo tipo de desconforto que a gente está vivendo agora.